E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. A gente está começando hoje uma jornada incrível, lá do comecinho de tudo, Gênesis, capítulo 1. Vamos mergulhar juntos nessa história espetacular da criação do mundo. Olha, e que começo, hein? Essa é a frase que simplesmente abre toda a Bíblia. É uma declaração assim super direta, super poderosa, que já prepara o terreno para tudo que vem depois. Já define quem é o protagonista e qual foi a sua primeira grande ação. Só que antes de tudo ter uma ordem, o que a gente tinha era o caos. O texto descreve um cenário, sabe, sem forma, totalmente vazio, e uma escuridão profunda que cobria tudo. Pensa numa tela em branco, um espaço ali, quietinho, só esperando o toque do artista. Então, bora lá. Os 3 primeiros dias são a base de tudo, a fundação do mundo. É exatamente como um pintor que primeiro prepara a tela, sabe? O palco onde a vida toda vai acontecer está sendo montado bem agora. E o mais legal aqui é a lógica, a sequência das coisas. Primeiro, luz. Depois, a estrutura. E aí sim, um lugar firme para a vida poder nascer. Vamos ver cada um desses passos bem de pertinho. E aqui tem uma coisa impressionante: o poder da palavra. Não tem esforço, não tem briga, é só um comando, uma ordem. E pronto, vira realidade na hora. Aqui, falar e criar são a mesma coisa. Beleza! Com a luz já existindo, a primeira coisa a se fazer é organizar. Deus separa a luz da escuridão, dá um nome para cada uma e cria o primeiro grande ciclo que a gente conhece: o dia e a noite. E pronto, fechou o primeiro dia. No segundo dia, a arrumação continua. É criado o que o texto chama de firmamento, que é basicamente uma divisão para separar as águas. É o que forma o céu, sabe? Criando esse espaço entre a água lá de cima e os mares aqui embaixo. O terceiro dia, então, foi super produtivo, trabalho em dobro. Primeiro, a parte seca, a terra, aparece no meio das águas. E logo depois, essa mesma terra recebe a ordem de fazer brotar todo tipo de planta. E é aqui que a gente ouve uma frase que vai se repetir bastante. E Deus viu que isto era bom. É tipo um selo de qualidade em cada etapa. Bom, com o palco todo pronto, chegou a hora de colocar os atores em cena. Os próximos dias são focados em preencher tudo. Povoar o céu, as águas, colocar movimento, luz e vida de verdade em toda a criação. Chegamos no quarto dia. Agora, as fontes de luz são colocadas lá no céu. Sol, lua, estrelas. Mas olha que interessante, eles não servem só para iluminar, não. A função deles é organizar o tempo, marcar as estações, os dias, os anos. Eles são como o grande relógio do universo. O texto deixa isso bem claro, né? Tem um luzeiro maior, que a gente entende como o Sol, para governar o dia, e o luzeiro menor, a Lua, para a noite. Cada um no seu quadrado com seu propósito bem definido nesse relógio cósmico. E no quinto dia, uau! É uma explosão de vida. As águas começam a ferver de seres vivos e o céu se enche de aves. Aquele mundo que antes era vazio, agora está pulsando, cheio de movimento, de som. E aqui acontece uma coisa nova. Pela primeira vez, uma bênção é declarada. Essas criaturas recebem essa ordem divina, essa bênção de crescer, de se multiplicar e de encher os mares e os céus. Ok, agora a gente está chegando no grande finale da Semana da Criação. O sexto dia é o mais cheio de ação e termina com o momento mais importante de todos. A terra firme, que apareceu lá no terceiro dia, está finalmente pronta para receber seus moradores. Seguindo o mesmo modelo dos outros dias, a terra recebe a ordem de produzir os animais, cada um segundo a sua espécie. Toda a diversidade de vida na terra passa a existir. E, de novo, vem a avaliação. Deus olha e vê que era bom. Mas aí, o tom da história muda. A linguagem, que antes era uma ordem direta, tipo haja luz, agora vira um façamos. É um momento único. Fica claro que o que vem por aí vai ser diferente de tudo que foi criado até agora. E com essa criação tão especial, vem também uma responsabilidade única. A humanidade recebe uma missão: governar, cuidar, administrar toda a criação. É um papel de liderança, sim, mas também de cuidado, de ser o guardião de tudo isso. E depois do plano, vem a ação. A frase é até poética, né? Ela se repete para deixar bem claro o ponto principal. O ser humano, homem e mulher,
foi criado à imagem de Deus. E isso coloca a humanidade no topo, como o ponto mais alto de toda a criação. Pronto, com a criação do homem e da mulher, o trabalho dos 6 dias está finalizado. Agora chegou a hora da avaliação final, o veredito sobre a obra inteira. Vamos só dar uma olhada rápida para trás. Percebe a estrutura perfeita? Os 3 primeiros dias criam os espaços, luz, céu e terra. E os 3 dias seguintes vêm e preenchem esses espaços. As luzes no céu, os peixes e aves e, por fim, os animais e nós, os seres humanos. Tudo se encaixa, tem um ritmo, um propósito. E aí vem o veredito final. A avaliação muda. Não é mais só bom, como era para cada parte separada. Agora, olhando para tudo junto, a criação é declarada muito boa. É uma afirmação de que tudo está em harmonia, perfeito, com seu propósito cumprido. E é assim que termina o primeiro capítulo. E fica uma pergunta no ar para a gente pensar, né? Ao começar a história com um mundo que é ordenado, que tem um propósito e que é muito bom, que tipo de base isso constrói para tudo que acontece depois na Bíblia? Olha, se você curtiu esse comecinho da nossa jornada pela Bíblia, já deixa aquele like pra gente, se inscreve no canal para não perder os próximos capítulos e, claro, compartilha com seus contatos, com quem possa se interessar e deixa um comentário aqui embaixo. Pode ser uma pergunta, uma reflexão ou só uma mensagem de bênção mesmo. A gente se vê na próxima.